casamento como aquele próximo. Então, quando nós nos encontramos, trazemos sempre alguns enroscos das outras passagens, mas encontramos aqui na família Caminho da Luz, que é a família espiritual, a energia que precisamos para nos refazer e continuar. Bom, hoje nós vamos ter aqui aquele rapaz, Vitor. Agora é com você. Boa noite a todos. Que bom, hein? Pois eu vou querer uma boa noite especial para a nossa palestrante da noite. Bom, antes de eu começar com os relatos, eu vou pedir para minha amiga, companheira da casa, Cida, para fazer a oração inicial. Por favor, Cida. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Acho que foi melhor, né? Então, vamos nesse momento pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para acalmar os nossos corações nesse momento, para que nós possamos conectar aqui com a espiritualidade, pedindo a Deus e a Jesus muita luz, muita paz, muita tranquilidade. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ilumine essa nossa casa, nessa comunidade, ilumine a nossa cidade, ilumine nossos governadores, todas as pessoas. E também, Jesus, socorra todas as pessoas necessitadas que estão nas cadeias, nos orfanatos, nos asilos. Cuidar das que estão em casa, acalmada, pedindo a Deus que cada uma delas receba o amor e a saúde necessária. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar aqui nessa casa, junto com todos vocês. E nesse momento, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe sempre, Jesus, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, espiritualidade. Que assim seja. Graças a Deus. E agora nós vamos receber a nossa palestrante hoje. É a Mari. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos conceda a sua paz, para que nesta noite nós consigamos abrir os nossos corações, as nossas mentes e buscarmos nos alimentar deste alimento sagrado que Ele nos oferta, que com certeza nos traz rigor espiritual para que a gente continue na busca incessante da nossa transformação espiritual. Nós vamos falar hoje sobre o arrependimento, mas o arrependimento sem torturas. Dá a impressão que parece ser quase que impossível para nós, dada
dado o estado evolutivo em que nós nos encontramos. E nós vivemos num planeta de expiações e provas. Então, constantemente, nós somos colocados à prova, para que através dela possamos desenvolver o nosso intelecto e crescer espiritualmente. E muitas das vezes, nessas provas e em várias outras situações da vida, nós cometemos falhas, erros. Alguns a gente nem reconhece como falha o erro. Acha que estávamos certos, achamos que estávamos certos. Mas outros conseguem nos tocar em algum momento da nossa vida. Algum gatilho é acionado que nos faz lembrar de uma atitude, de um gesto, de uma ação, que a gente naquele momento reconhece que foi infeliz. E quando nós reconhecemos que em determinado momento da vida a nossa atitude não foi adequada, ou o que a gente fez a uma outra pessoa estava errado, é porque algum crescimento já ocorreu. Nós conseguimos perceber algo que não está de acordo em nós. Não só nos outros, como a gente estava acostumado a ver sempre, porque é mais fácil, mas voltamos o dedinho e riste para nós. Então é um momento desagradável. Realmente, o arrependimento ele é desagradável. Ele acaba por nos ferir um pouco, mas aí é que está. Não podemos nos torturar por isso. O nosso trabalho é outro dali por diante. Porque de nada vai adiantar se ficarmos o tempo todo batendo no peito e dizendo: Senhor, eu errei, eu errei, eu errei. Meu Deus, eu errei. O que eu faço agora? Então a gente lembra a passagem de Jesus, o nosso mestre. Porque ele mesmo disse, num certo momento dos ensinamentos dele, o seguinte: ide e aprendei. Ide e aprendei o que significa, 2 pontos, misericórdia quero e não sacrifício, pois eu vim para trazer o arrependimento aos pecadores. Misericórdia quero, não sacrifício. Então Jesus, a última frase que ele emitia, depois de ajudar as pessoas a quem ele pôde ajudar, leprosos, paralíticos, a mulher adúltera que quase foi apedrejada, e tantos outros, a última frase dele era: vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer com isso? Levanta-te, siga em frente, busque reconhecer o erro que te levou a essa situação dolorosa, tente não cometê-lo mais. Jesus, como profundo conhecedor da alma humana, Jesus sabia que, levantando-se dali, a pessoa poderia até pensar na falha, no erro que a levou para aquela situação, mas ela poderia fazer de tudo para não cometer o erro, mas poderia falhar novamente, ou melhor, cometer novos erros, sim, porque Jesus sabe que todos nós estamos propensos a isso. Mas o que nos pede, pelo menos aquele erro lá, procure não praticar mais. Então, o arrependimento, como diz Allan Kardec, no seu livro O Céu e o Inferno,
no capítulo 7, no item 16, ele diz que o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento espiritual. Antes dele não tem outro. É o primeiro passo. Então, como eu disse, se a gente pegou arrependido por algo, fiquemos felizes, porque a gente já deu o primeiro passo. Não existe outro primeiro passo. Como é que nós vamos crescer espiritualmente se não reconhecermos que somos imperfeitos? Se não buscarmos corrigir a falha ou o erro? Como vamos crescer? E se nós não buscarmos corrigir aquela falha, aquele erro, e ficarmos retidos num remorso ou num arrependimento mais prolongado, que vai cair num remorso, num estado de culpa, nós vamos simplesmente parar as nossas ações. Porque nós ficamos sem força, sem energia para poder reparar o erro cometido. Sem força, sem energia. Então, muitas vezes, quando nós nos deparamos, nós temos que reconhecer: sou um ser falível, estou em evolução. Como é que eu faço para tentar corrigir isso? E seguir adiante. Ficar no remorso é retardar a nossa evolução. Mas Allan Kardec, ele deixa claro no mesmo item, mas não basta só arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, não é passaporte para o mundo feliz. O arrependimento nos ajuda, alivia o peso das falhas, dos erros cometidos, mas ainda é necessário a expiação e a reparação. Claro que quanto mais tempo o espírito demora para reconhecer seus erros, mais tempo ele sofre, mais tempo ele vai sofrer. Mais tempo. Então, durante todo esse tempo, ele está criando para ele e para o futuro expiações. Se ele se arrepende aqui, ótimo. Como diz os Espíritos, é a atitude mais agradável para Deus. Só que o erro que ele cometeu, que prejudicou alguém, continua lá. A consequência do que ele fez está ainda viva. Então ele precisa ressarcir. Então muitas vezes é no plano espiritual, após o desencarne, que muitos espíritos acabam reconhecendo suas faltas. Outros não. Outros permanecem cegos. Se dizem vítima, ou se rebelam contra Deus, e outros, com remorso que sentem, permanecem naquelas zonas sombrias de sofrimento. Então, quando Jesus diz, vai, não peques mais, Jesus está dizendo, olha, nessa existência, aproveite, enquanto você está aqui, porque do outro lado é mais difícil. Aproveite agora. Tenta reparar. Porque não é necessariamente a gente ter que expiar. Não. Porque se nós reconhecermos o erro aqui e de imediato buscar reparar, é porque nós sentimos que aquela dor que a gente causou na outra pessoa foi muito forte e a gente não gostaria de sofrê-la. O mal que a gente causou àquela pessoa, nós não queremos para nós. Então a gente reconhece o quanto a gente fez aquela pessoa sofrer.
o arrependimento e nós vamos falar o quê? Preciso fazer alguma coisa. E o que é reparar um erro? É fazer tudo o bem que pode para aquela pessoa que você prejudicou. Então veja onde entra a questão do Cristo. Misericórdia quero, sacrifício não. Sacrifício não. Basta você buscar reparar o erro cometido. Basta você buscar aquele irmão a quem você prejudicou. Então, logicamente que existem males que não atingem alguém diretamente, efetivamente, com certeza. São aquelas coisas ou tarefas que nós tínhamos que fazer e que não fizemos, que nós deixamos de lado, nós não quisemos fazer, ou por imprudência, ou porque não quis mesmo, e pronto. Então não atingiu efetivamente alguém, mas era um bem que podia ter sido feito. Então o que Kardec diz? Que nós vamos reparar trabalhando do nosso orgulho. Se era para sermos humildes e não fomos, então nós vamos combater o nosso orgulho. Se era para a gente fazer o bem para alguém, perdemos aquela oportunidade, não quisemos, então nós vamos buscar fazer aquele bem. Se era para ter sido mais gentil e não fomos, vamos ter que buscar ser gentis. Se era para ser mais calmo e não fomos, então nós temos que procurar ser calmos. Então, olhando assim, não parece ser tão difícil. O difícil é tirar o orgulho da frente e dizer: eu erro e reconheço que eu sou imperfeito. Não é só ele, ela. Eu não posso ver só os erros do lado de fora, nas pessoas. Eu tenho que ver em mim também. Agora, do que a gente tem que se arrepender? Porque geralmente, nós, com o nosso orgulho, nós costumamos dizer assim: me arrependi de ter ajudado fulano. Me arrependi de ter o apoiado, porque depois ele virou uma víbora e me picou. Me arrependi de ter estendido as mãos para aquela pessoa que estava lá precisando de emprego e olha lá o que a pessoa fez. Fez algo errado lá. Me arrependi. Ah, se arrependimento matasse, quem nunca falou isso? Eu estaria morta. Eu ouço isso desde quando antes de nascer, eu escuto. E fala aí também 1 milhão de vezes. Ah, se arrependimento matasse. Não é verdade? Ai, me arrependi de ficar me dedicando ao trabalho de auxílio às pessoas. Me arrependi, porque olha só a minha vida como é que está aqui. Perdi meu emprego, está tudo, olha só, o que eu ganhei com isso? Me arrependi. É disso que a gente tem que se arrepender? Não. Nós fizemos o bem. Como é que a gente fala que se arrependeu porque fez algo de bom? Nós temos que nos arrepender de algo que a gente fez que não era bom. E não de coisas boas. Ah, mas a outra pessoa me traiu, mas a pessoa foi ingrata, mas a pessoa me ofendeu depois, mas meu caro, lembre-se da lição do Cristo no livro Boa Nova de Humberto de Campos, a Pedro,
Quando Pedro diz: mestre, como devemos agir com aqueles familiares, amigos tão queridos nossos, que muitas vezes nós fazemos tudo por eles, e eles depois nos desprezam, como quem diz, não agradece. Jesus diz a ele: Pedro, você já conhece muito, eles não. Não espere por gratidão. Sinta-se feliz por ter tido a oportunidade de fazer algo de bom. E você fez. Então não espere gratidão. A felicidade de ter feito algo de bom, isso ninguém vai tirar de você. Deixa o arrependimento para outra pessoa. Quando ela descobrir que foi injusta, quando ela descobrir que foi ingrata, quando ela descobrir que não soube agradecer, que não soube valorizar, deixa para outra pessoa. Mas nós não temos por que sentir arrependimento por isso. Então não é que nós devamos ficar constantemente na nossa vida pensando: será que eu tenho algo para me arrepender hoje? Do que eu fiz hoje de manhã? Será que eu tenho algo para... Lógico que nós vamos buscar ali uma perturbação muito grande. Porque o arrependimento ele vai surgir. A qualquer hora, a qualquer momento, ele pode surgir. Assim como diz Allan Kardec, a qualquer hora, a qualquer momento, a pessoa pode corrigir seu erro e repará-lo. Então, o Espírito João, discípulo, na Revista Espírita, de julho de 1863, Dissertações Espíritas, ele deixa bem claro o seguinte: o arrependimento é um sofrimento fecundo. O arrependimento é força reativa e atuante. O que nós podemos entender sobre força reativa e atuante? Que o arrependimento é uma força que reage contra as nossas más ações. E atuante porque ele nos impulsiona para a mudança de mentalidade. A famosa palavra em grego, metanoia. Mudança de mentalidade, mudança de rumo. Por isso ele é o primeiro passo para o crescimento espiritual, como diz Allan Kardec. Nos impulsiona a mudar o rumo e não a ficarmos parados. Por isso é força atuante. Porque nos empurra a conhecer nós mesmos. Mas como surge? Quem aponta? Aonde dói a consciência? A nossa própria consciência. Quantos espíritos nós já não vemos ou lemos livros do André Luiz e tantos outros espíritos e escritores contarem do seu drama, do remorso que traziam dentro de si do outro lado da vida. Quantas linhas André Luiz já escreveu relatando a transformação perispiritual daqueles irmãos que já não sabiam mais o que fazer, sentiam-se que não eram merecedores de absolutamente mais nada, que não tinham direito de buscar Deus. Aqueles espíritos que sim, imaginavam estar sendo condenados a penas eternas, porque a própria consciência estava condenando eles a penas eternas que não existem para nós. Não é Deus que faz isso. Então, o nosso trabalho
como nós já conhecemos muito bem as lições do Cristo na visão espírita, o Espiritismo, a nossa tarefa se faz pungente no sentido de que nós sabemos o suficiente para não permitirmos mais que isso aconteça conosco, como aconteceu em outras existências passadas. Para que não aconteça conosco, que nós não cheguemos ao plano espiritual como nós chegamos nas anteriores, envolvidos numa dor profunda. Nós temos conhecimentos hoje de projetar a nossa mente para um futuro mais feliz e nos imaginarmos lá, sem remorsos, sem arrependimentos. E quando a gente projeta isso adiante, a gente fala, nossa, como vai ser bom, o que eu preciso para chegar lá? O que eu preciso fazer? Deixe-me ver o que o mestre fala, deixe-me ver o que lá Allan Kardec indica, que os espíritos da codificação, responsáveis pela codificação, estão dizendo para eu fazer. Estão nos indicando um caminho. Então nós, como espíritas, cristãos, a gente tem essa condição. Então por isso que o vá e não peques mais é uma frase que a gente tem que guardar aqui na nossa mente. Para começar a fazer isso agora. No Livro dos Espíritos, na questão 1001 até 1002, os Espíritos nos ensinam que, mesmo quando se aproxima da morte, a pessoa que a vida inteira nunca passou pela cabeça dela a questão do arrependimento, porque tem muitas pessoas que dizem, eu não tenho nada para arrepender. Não tenha nada de que eu me arrependa na minha vida. Que bom! Que bom! Essa está no topo. Mas quando chega o momento da morte, ou um pouco antes, não dá. Começa ali o arquivo dessa mente, do consciente, a transferir para o arquivo espiritual toda a nossa vida, toda a nossa trajetória na existência, e passa. Então, os Espíritos ensinam que naquele momento a pessoa se arrepende de algo e resolve fazer algo. E Allan Kardec fala, é o suficiente, ele se arrependeu um pouco antes do desencarne, é suficiente para ele, sim, para ele entrar um pouco melhor na vida espiritual, vai ajudar bem na reabilitação dele, mas ele vai espiar o que ele fez. Ameniza, sim, mas ele vai espiar o que ele fez. E se, de repente, a pessoa quer pegar todos os bens dela, materiais, e doar? Ele não vai ter mérito, ele diz, né? Não ter mérito não é bem. A expressão. Ele falou assim, é melhor isso do que não fazer nada. Mas não é o suficiente. Porque ele está se despojando de algo que ele aproveitou a vida inteira e agora ele não vai precisar mais. Ele já vai desencarnar. Então ele diz que é válido ao longo da vida ir se privando de coisas para poder reparar algum erro. Então ele diz, mais vale aquele que errou, perdeu o dedo da mão a serviço do bem, do que esse que entregou a fortuna um pouco antes de morrer. É assim que nós entendemos. De qualquer jeito, ele tem, ainda diz assim, de qualquer jeito ele tem a eternidade para ele resolver essa questão. Então imagina a dificuldade
do Espírito. Lidar com isso fora do corpo físico. E nós aqui, enquanto encarnados, nós temos uma lição, uma grande lição, que é a morte. É a fatalidade, a única fatalidade que existe é a morte. Todos nós sabemos que nós um dia iremos. Todos nós já perdemos alguém que tanto amamos. Ou vários. E nós muitas vezes nos deparamos com um sentimento de arrependimento no momento em que estamos ali velando no corpo, ou quando a pessoa está prestes a desencarnar. E até mesmo nos livros dele ele diz, se não me engano, Obreiros da Vida Eterna, os que gritam em velórios, se descabelam, se desesperam, são aqueles que mais remorso traz com eles. Quem sente que o seu dever foi cumprido para aquela pessoa, ele ora e chora em silêncio. Ele não tem nada do que se arrepender. Mas por que bate o arrependimento? Porque nós somos teimosos. A gente sabe que isso um dia vai acontecer, mas a gente não se prepara para isso e continua agindo da mesma maneira. Continua falhando com a pessoa da mesma forma. E muitas vezes, quando a morte é repentina, comparando-se com uma doença prolongada, a morte repentina daquela pessoa, muitas vezes, alguém da família diz, nossa, eu não tive tempo de falar, não tive tempo nem de mandar uma mensagem. Tão fácil hoje, né, Gonçalo? Mas é tão frio, né? Mas a gente não. Eu não tive tempo de dizer nem que eu amava, eu não tive tempo nem para dar atenção. Não tive tempo porque, olha, morreu e eu estava pensando em dar atenção para ele ou para ela amanhã. Sim, é doloroso quando a gente cai nessa realidade. Mas tempo nós tivemos sim. Quantos anos de convívio? E por que não fizemos aquilo? Deus nos deu tempo. Então, muitas vezes, a pessoa que ele está diante da outra, diante do corpo da outra, busca muitas vezes uma resposta, busca muitas vezes o que pode ter causado aquele castigo de Deus para ela. Então é onde nós acreditamos que foi o castigo de Deus. O remorso é castigo de Deus. Então naquele momento aí a pessoa começa a vasculhar a mente, o coração, tentando buscar o que eu fiz de errado. Será que eu fui uma boa mãe? Caso é um filho que esteja desencarnado. Será que eu fui um bom pai? Será que eu fui um bom filho? E com certeza começa a trazer aí momentos que muitas vezes é um momento normal numa vida. Vai lembrar uma discussãozinha, não é? Vai lembrar ali um gesto ou outro, uma ação que não foi boa. E dali começa a criar aquele turbilhão de desespero, de remorso por conta dessas lembranças. E agora? Eu não tenho mais tempo para fazer nada. Ele já está indo, ele já foi, ou ela já foi. Como é que eu vou reparar isso que eu fiz? Aí o desespero vem. Quer coisa pior que isso? Agravando a dor, o desespero.
Porque às vezes a pessoa fala, olha, já foi, eu não tenho como fazer. Olha, só de imaginar, eu não entendi. Porque é desesperador, principalmente para quem não conhece a doutrina espírita. Para quem acha que com a morte vai fazer tudo. E nós não. Nós temos a felicidade e o alívio de saber que a morte não acabou com tudo. É o retorno à vida verdadeira. Mas não é porque somos espíritas que não vamos ter nada para sentir naquele momento, nem um arrependimentozinho. Vamos ter. Ah, mas naquele momento a gente vai lembrar assim, Kardec falou que é o primeiro passo. O Espírito João, o discípulo, disse que é uma força, é uma dor fecunda, tem que dela surgir alguma coisa. Ela é uma força reativa e atuante. O trabalho do arrependimento é me tornar melhor. A partir do momento que eu reconheci o erro, é me tornar melhor. Então, daqui para frente, vou fazer diferente. Mas espera lá, mas a pessoa desencarnou. Como é que você vai reparar? É mesmo, né? A mãe já foi, né? E aí? O pai já foi. O irmão já foi. Só ficou aquele corpo ali, mas já foi. E agora? Com quem eu reparo? O meu erro. Como eu vou conseguir acalmar a minha consciência que está dando martelada? Como eu vou conseguir? Aí, João diz outra coisa muito legal: arrependimento, caridade e fé. Os três é a chave para a felicidade futura. Me arrependi, não posso me parar com aquele, mas existe a caridade. O que eu não fiz por por essa mãe, por esse pai, por esse irmão, por essa esposa, eu vou fazer para outros. Há tantas mães sozinhas, solitárias. Há tantas crianças também, órfãs ou necessitadas de tudo. Há tantos irmãos, rapazes, jovens ou moças que precisam de ajuda. Então eu vou ajudar através deles. Mas não só para dizer, que alívio, mas para dizer, eu quero resolver este problema em mim. Eu quero me melhorar. A intenção é essa. Me melhorar aliviando a dor de outros. É uma forma que nós temos de reparar. Foi mal para a esposa, ela se foi, casou-se de novo, faça diferente com a segunda. Opa, já mudou de mentalidade, já mudou de rumo. Então, na verdade, para não cairmos no remorso, para nos arrependermos, sem nos torturarmos, nós temos que reconhecer o erro, aceitar que somos espíritos em evolução e seguir adiante e tentar corrigir. Pronto. E Deus nos dará oportunidade para isso. Se não der nessa existência, espera. Espera. Vai desencarnar consciente do erro cometido. Pelo menos está consciente. E lá vai aguardar o momento de poder fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, é a esperança que Jesus veio nos trazer. Jesus veio dizer o seguinte: não existe penas eternas. Ninguém está condenado a ser mal pela eternidade. Ninguém está condenado a ser largado de escanteio por Deus, porque errou, porque pecou. Todos terão uma chance. Todos serão reabilitados
como diz Bezerra de Menezes, consertados, todos serão. Então, é um alívio e a esperança de um futuro mais feliz para nós. Por isso que o arrependimento é tão necessário em nossas vidas. Por isso é necessário nós analisarmos a nossa conduta para evitar o arrependimento. Joana de Ângeles diz no livro Leis Morais que a melhor forma de se evitar é buscando analisar, pensar antes de agir. O que essa minha ação pode provocar, direto e indiretamente? O que essa minha palavra pode causar? Se pensarmos assim, que as pessoas se ferem como nós nos ferimos, nós vamos segurar um pouco as nossas atitudes e vamos buscar melhorar. Sem necessariamente termos que passar por um arrependimento. Mas nós somos imperfeitos, com certeza. Mas esse é um trabalho de avaliação que nós também podemos fazer antes de agir. Todo mundo fala muitas vezes o seguinte: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Não tem coisa melhor para impedir a gente, dar uma freada na gente. O que Jesus faria em meu lugar nesse exato momento? E tudo o que ele faria bate de frente com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, que a gente adora ouvir a voz, que a gente adora dar atenção. Então, quando bate de frente com o orgulho, o nosso egoísmo, a gente fala: ai, Jesus é muito para mim, desculpe, na próxima eu sigo o Senhor, na próxima eu vou fazer igual. Mas se nós seguirmos a risca, com certeza a gente se arrependerá menos. Então, meus irmãos, se nós não queremos sofrer esse tipo de sentimento, se nós não queremos causar sofrimento a ninguém, então nós temos que buscar realmente seguir Jesus. Nós temos que realmente tentar praticar, que seja uma linha de um ensinamento dele. Nós temos que ter compaixão por nós mesmos e pelos outros. E se nós nos pegarmos com o coração entristecido, cheio de pesar, porque praticamos algo que não foi bom, ore, peça forças para que a esperança rebrote. Peça forças a Deus para não se autocondenar, não se autoflagelar. Peça a Ele a oportunidade e a coragem para corrigir o erro junto da pessoa. E Ele, com certeza, Ele vai nos dar a oportunidade. Então não há necessidade de nós sofrermos por causa do arrependimento. Não há necessidade de tortura. Jesus, quando ele dizia, vai, não pegues mais, a intenção dele não era torturar a mente humana. Não era. Era simplesmente dizer a eles: siga, tenha a chance agora, muda de rumo, muda de vida, faça coisas novas. Mas nunca ele nos torturou com condenações, com julgamentos. Nunca. Pelo contrário, ele nos deu esperança. Esperança para nós, espíritos, que um dia chegaremos a trilhar o caminho que ele trilha.
solução. Então, o que ele fez é o que nós devemos fazer e que os Espíritos também pedem. A pessoa está em erro, tenha compaixão. Tenha compaixão por ele. Assista, se necessário for, essa pessoa em erro. Não a abandone. Faça o que a consciência te pede para fazer. Para que lá, amanhã, você sinta, meu dever está cumprido. Porque em erro todos nós muitas vezes caímos. Então, que nós tenhamos muita força interior, que nós tenhamos muita paz, que nós tenhamos a coragem de levantar a nossa cabeça e de realmente mudar o rumo das nossas vidas. Que nós procuremos sempre a fé, a caridade, para que a gente possa nos fortalecer, para que a gente possa suprir tudo aquilo que existe dentro de nós, o que está nos faltando. Que a gente não se permita mais voltar ao plano espiritual em tanto sofrimento, como já ocorreu para nós em outras reencarnações. Que nós busquemos sempre o Cristo, em todas as suas ações sagradas e santas, e que nós busquemos olhar os nossos irmãos como irmãos realmente, que têm os mesmos direitos que nós de serem felizes. De serem felizes. Então, nunca condenemos a ninguém. Então, meus irmãos, que a paz do Divino Senhor esteja com todos nós, neste momento, e por toda a nossa trajetória evolutiva. Boa noite e muito obrigada. Muito bom, né? A cada segunda-feira a gente ouve as palestras aqui. Não que seja melhor, mas faz parte também de um tratamento espiritual. Você vir numa palestra e ouvir certas coisas que está adormecido dentro da gente, acaba despertando e a gente consegue realmente ter uma jornada mais leve. Eu não dei os recadinhos antes, mas vou dar agora. Lembrando que no dia 24 agora desse mês, nós vamos montar as cestas básicas, tá? Quem quiser ajudar com qualquer elemento da cesta básica, se tiver alguma doação diferenciada, a gente vai buscar. Caso não, pode trazer aqui no nosso baú da fraternidade. E no domingo, propriamente dia 25, nós vamos montar essas cestas. Quem quiser ser voluntário no sábado, ajudar a montar as cestas no dia 24, é uma coisa muito breve, tá? A gente passa aqui em torno de 40, 50 minutos, no máximo uma hora, dependendo da quantidade de pessoas. A gente monta essas cestas, coloca a nossa energia para poder fazer a doação no domingo, tá bom? Então, qualquer de vocês que quiser vir falar comigo, ou falar qualquer trabalhador da casa, a gente encaminha vocês. E nós estamos com uma campanha também correndo, a campanha dos cobertores, tá? Sendo novos em bom estado ou novos, uma campanha para o inverno. Quem quiser trazer também, pode deixar aqui no nosso baú da fraternidade. Sem mais delongas, vou pedir para a Dona Rosa fazer a prece final para nós. Por favor, Dona Rosa. Antes de qualquer coisa, eu queria falar para vocês que no próximo domingo vai vir um senhor aqui fazer uma palestra das pessoas assistidas da casa e também aqueles que se interessaram sobre drogas.
vida real dele, né? Então, se alguém quiser vir também, será no domingo, às 9 horas da manhã. Tá bom? Então, nós vamos fechar os nossos olhos, respirando profundamente. Vamos imaginar Jesus à nossa frente, com um sorriso carinhoso para todos nós. Ele vem estendendo suas mãos, nos abraçando, nos passando a força que necessitamos. Neste momento, nós vamos aproveitando a oportunidade deste encontro e vamos pedindo a Jesus para que nos dê forças para entender aquilo que não podemos mudar, que nos dê forças nas dificuldades que encontramos pelo caminho, que só nos fazem crescer, evoluir. Mas para isso é preciso entender. Muitas vezes lastimamos por estarmos passando por determinado momento, achando que Deus nos abandonou. Mas não, Ele não nos abandona. Ele nos dá a oportunidade de crescermos e sairmos do problema maiores, que possamos abraçar os nossos amigos, transmitindo a Ele todo o nosso amor e o nosso carinho, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. Com isso, Senhor, nós lhe agradecemos por tudo que recebemos no nosso dia a dia. Obrigado pelo ar. Obrigado, Senhor, pela água, por este céu maravilhoso, por tudo aquilo que nos torna merecedores. Obrigado, Jesus, pela vida. Que possamos, neste momento, recebermos as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, da sua Mãe Maria de Nazaré, que vem com o seu manto iluminado a nos envolver, renovando todas as nossas forças, para que possamos vencer todas as nossas dificuldades, tudo aquilo que nos oprime, mas que sabemos que a sua misericórdia nunca irá nos faltar. E que nós, do nosso lado, vamos procurando fazer o melhor, vamos procurando nos melhorar e transmitir toda esta nossa melhora para todos aqueles que se aproximam de nós, começando do nosso lar. Que esta mesma luz, Senhor, possa envolver a todos do nosso lar, que possa envolver os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles menos amigos. Que abençoe esta nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta em transição. Que possamos sempre vibrarmos muito amor no nosso querido planeta. E assim, Senhor, com o nosso coração feliz por estarmos aqui todos juntos, é que nós celebramos a prece que nos ensinaste.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado e amado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino de paz. Seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O nosso de cada dia, dá-nos agora e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoarmos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas antes livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, o Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós ainda tão pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, que tenhamos todos uma ótima semana, que seja próspera em todos os sentidos, que Jesus nos abençoe, que possamos voltar aos nossos lares, levando tudo aquilo de bom que recebemos nesta noite. Graças a Deus e graças a Jesus. Depois daqui, tá bem longe de ser a distração que muita gente acredita. Depois daqui, quando descer e se despir da carne e roupa bendita. Depois daqui é contundente a vida real, a vida real, a vida real. Depois daqui é contundente a vida real, vida real. Depois daqui, não espante encontrar no mundo escala a vida intensa infinita. Depois daqui, não espere gozar o passo certo preguiçoso.